Olá pessoal, estamos aqui ao vivo na Bia Kisses e eu tenho a honra, o prazer de estar aqui ao lado de Paulo Guedes. Então nós vamos conversar aqui um pouquinho, o Paulo Guedes vai falar um pouco sobre os projetos dele. Paulo, a gente sabe que o seu encontro com Jair Bolsonaro causou um grande furor, eu acho que foi um terremoto. Eu não me esqueço daquela entrevista que você deu para o Augusto Nunes, quando você falou que você e o Bolsonaro estavam conversando. Ele até parou de falar: é verdade? Vocês estão conversando? Você está me dando esse furo? Não, foi o Jair que falou isso para ele. Foi o Jair Bolsonaro falou, né? Você está me dando esse furo, está conversando com o Paulo Guedes, né? Então, assim, foi um momento que o mercado, no dia seguinte, as bolsas subiram, foi uma certa euforia aí, né? Aqui você acha, assim, que se deve, isso é claro que além da enorme credibilidade e o respeito que você tem, não só no Brasil, como no exterior. Não, o que eu comentei à época, quando essa aproximação ocorreu, é que justamente a ideia de preservação de vidas e propriedades, essa ideia de ordem, que está levando a uma votação maciça no Jair Bolsonaro, e é nas cidades e também nos campos, o desejo de segurança, de ordem. E ele é muito forte e muito decidido na mensagem de garantias e de segurança à vida, e de abaixar a criminalidade, perseguir o crime. Então essa mensagem dele de ordem, à época eu me referi que a ordem estava se encontrando com o progresso. O progresso, evidentemente, não sou eu, são as ideias de mercado, a economia de mercado. O Brasil teve durante 30 e poucos anos a social-democracia, que tem lá seus méritos. Ajudou a incluir os pobres nos orçamentos públicos, ajudou o esforço de democratização do país, etc. Mas cometeu também grandes equívocos e desembocou finalmente numa crise política e econômica. Nós estamos hoje, o que aconteceu com o excesso de gasto do governo e que levou, se você percebeu o que aconteceu com o Brasil nesses 30 anos, como eles não conseguiram controlar, e aconteceu com a social-democracia no mundo inteiro isso. Ela está hoje sob questão com a globalização, a entrada de 3,5 bilhões de eurasianos nos mercados de trabalho, quer dizer, gente que trabalha duro, estuda muito, não tem encargo trabalhista, não tem lei trabalhista, não tem nada disso, eles simplesmente mergulham nos mercados globais e estão vendendo produtos, 1,5 bilhão de chineses, 1 bilhão de indianos, 1 bilhão de paquistaneses, 200 milhões de indonésios, está todo mundo entrando no mercado, nos mercados globais, e subindo a renda. Nunca o capitalismo tirou tanta gente da miséria. Quase 4 bilhões de pessoas estão saindo da miséria. Só que o Ocidente, onde justamente a social-democracia se expandiu demasiadamente, está em xeque. Então você vê um pouco de crise na Europa, crise no próprio Estados Unidos, ficaram anos e anos com juros baixos, tentando criar emprego e tudo, porque houve uma crise relativamente séria. Então, o que está acontecendo é justamente que depois de anos de excessos da social-democracia, isso aconteceu no mundo inteiro, ela está em xeque. Então ela perdeu eleições no continente, ela perdeu eleições na Inglaterra, perdeu eleições nos Estados Unidos, e no Brasil ela está caminhando também para uma derrota eleitoral, depois de 30 anos. E o resultado do excesso de gastos, quando você vê a trajetória do que aconteceu nos últimos 30 anos, logo que começou, logo depois da redemocratização, nós, com um excesso de gastos no setor público em relação ao produto interno bruto, nós fomos para a hiperinflação. Emitíamos moeda para financiar esse excesso de gastos. Depois nós começamos a emitir dívida, endividamento em bola de neve, começamos a subir impostos. Quer dizer, chegamos a uma situação tal, os gastos públicos não pararam, que nós conseguimos, no final, corromper a democracia e estagnar a economia. A economia está parada, não cresce mais, já tem anos. A taxa média de crescimento do Brasil, que no século passado foi acima de 7%, 3/4 do século passado, os primeiros 3/4 do século passado, o Brasil cresceu acima de 7% ao ano. Nós agora temos crescido 2,5% no máximo. E recessão no Brasil, que antigamente recessão era 1% de crescimento, a gente chamava de recessão quando tinha 1% de crescimento, agora é menos 4% de crescimento. Então a economia brasileira estagnou,
A política foi corrompida pelo excesso de gastos, quer dizer, você ouve falar, o mensalão, foi lá no Correios, o Petrolão, foi na Petrobras, o escândalo lá do Joesley, foi no BNDE, o escândalo do PMDB, foi lá na Caixa Econômica Federal. Quer dizer, então o excesso de gasto do governo, o aparelhamento da máquina de Estado, isso aí degenerou a democracia, corrompeu a democracia e estagnou a economia. Então, eu acho que num momento como esse, a população procurando ordem e progresso. Progresso são as ideias dos liberais democratas. A liberal-democracia reconstruiu a Alemanha no pós-guerra. Ludwig Erhard conduziu a economia alemã por 10, 12 anos, fustigado pela social-democracia o tempo inteiro, criou uma riqueza extraordinária. Um alemão, logo no pós-guerra, está no livro do próprio Erhard, ele dizendo, um alemão leva 4 anos para comprar um caixão. Ele tem que trabalhar 4 anos para comprar o caixão em que ele mesmo vai ser enterrado. Tem que trabalhar 3 anos para comprar um terno. Tem que trabalhar 2 anos para comprar um par de sapatos. E quando ele solta o governo, 10 anos à frente, é tudo ao contrário. Em um mês ele compra o sapato, o caixão e o terno. Com o trabalho, com o aumento da produtividade. Então os liberais democratas gostam de impostos mais baixos, prestigiam a criação de empregos, empresários, empreendedores. O governo é menor, mais eficiente. O governo não é uma fábrica de desigualdades no Brasil. Você vai no BNDE, o BNDE ajuda mais o Joesley do que as pequenas e médias empresas. Você vai na Previdência, é uma fábrica de desigualdades entre o setor privado e o setor público. Você vai qualquer lugar que você passa no governo, ele está fabricando desigualdades em vez de reduzir as desigualdades. Então, a social-democracia exagerou e agora precisa haver uma correção. Então, a ideia foi basicamente da nossa aproximação, foi a ordem conversando com o progresso. Os liberais democratas, uma aliança de centro-direita na política para conduzir um programa liberal-democrata na economia. É uma história razoável, uma democracia é isso. Foram 30 anos de social-democracia, está na hora de descansar um pouco, vai para o banco, toma um refresco, não trabalhou bem nos últimos anos, fez muita besteira, então descansa um pouco e deixa entrar o liberal-democrata. Essa reconstrução da Alemanha foi assim. Quem reconstruiu o Japão no pós-guerra foi o Partido Liberal-Democrata. Quem salvou a Inglaterra, depois de anos de trabalhismo, ela estava afundando, foi a Margaret Thatcher, era uma liberal também. Os americanos estavam afundando também final da década de 70, início da década de 80. O Reagan entrou e reestruturou a América corporativa, que estava ameaçada pelos japoneses. Na época, todo mundo achava que os japoneses iam ficar mais fortes e mais ricos que os americanos. E o Reagan entrou, baixou os impostos, e dinamizou a economia, reestruturou financeiramente a economia, derrubou a inflação, derrubou os juros. A economia americana começou a crescer de novo, foi revigorada. No Chile, a mesma coisa, a economia chilena, quando os economistas de Chicago chegaram lá, colocaram o Banco Central Independente, câmbio flexível, reduziram os impostos, privatizaram as empresas, fizeram uma reforma da Previdência. O Chile saiu crescendo 5%, 6% ao ano. Foi a economia que mais cresceu na América Latina nos últimos 20, 30 anos. E depois que os liberais arrumam tudo, aí vem as vitrines, o produto e a riqueza que foi criada pelos liberais são exibidos nas vitrines socialistas. Então, depois do Ludwig Erhard na Alemanha, que é um liberal que reconstruiu a Alemanha, aí vem o Willy Brandt para distribuir dinheiro, para dar oportunidade para todo mundo, jogar dinheiro para cima e ajudar os outros que ficaram para trás e tal. Da mesma forma no Chile, depois que os economistas de Chicago reconstruíram a economia chilena, aí os governos social-democratas entraram, foram 8, 9 governos socialistas, um atrás do outro, mas ninguém ousou mexer no modelo econômico, criador de riqueza. Então, a ideia de usar economias de mercado para criar riqueza dentro de um país onde há ordem, Estado de Direito, democracia, imprensa livre, essa é a ideia. Essas são as democracias liberais. Elas têm essas duas vertentes, né? Uma de criação de riqueza rápida e a outra de distribuição, mas você precisa de um certo equilíbrio. Os dois têm que estar oscilando, não pode ter só um lado só no governo, que é o que a gente tem tido, e aí, depois de 30 anos de esquerda, de centro-esquerda, eu acho que vale a pena ter 4 anos de centro-direita. Vamos ver, quem sabe. Eu adoraria que fossem 30 anos de centro-direita, né? Ficar tanto tempo contra eles para ver qual a diferença que faz, né? Mas é possível que em 4 ou 8 anos faça mais do que eles fizeram em 30 também. Ô Paulo, parece que tem assim, pelo que você está dizendo, né, para mim fica claro que existe uma receita que já foi testada em vários países, em várias oportunidades e que deu certo.
que é do liberalismo. E existe uma receita que já foi testada várias vezes e nunca deu certo. É essa aí que o Ciro Gomes diz que quer testar, apesar de numa entrevista ali com o Caetano ter dito, o socialismo não dá certo em lugar nenhum. Aí o Ciro falou, mas eu quero tentar. Então parece que existem duas receitas que já foram muito testadas. Uma sempre dá errado e a outra tem dado muito certo, não é isso? Eu acho que a ideia de que uma engrenagem econômica pode funcionar em base socialista foi um desastre histórico. E levou também a tragédias políticas, levou a ditaduras, levou a massacres, fome. Inclusive, interessante isso também produziu uma resposta, para você ver como a coisa do totalitarismo é séria. Mesmo o nazismo é uma formatação do nacional-socialismo também. Era também uma forma dirigista de centralização, de comando central, e que degenera. O poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. O segredo do Ocidente, justamente a riqueza, a criação de riqueza, a diversidade, o respeito às ideias políticas, a tolerância com a diversidade do ser humano, isso tudo são conquistas do Ocidente, exatamente por ter combinado algumas características importantes. A eficiência dos mercados, de um lado, as ideias liberais de criação de riqueza, de responsabilidade pelo seu próprio destino, a capacidade de desenhar os seus sonhos e correr atrás dos seus próprios sonhos, de um lado, e do outro lado a solidariedade das grandes religiões que os socialistas capturaram, como se só eles tivessem o benefício, tivessem o monopólio da ética e da virtude. Então eles capturaram isso. Eles justamente criaram uma religião sem Deus. Eles criaram uma religião do paraíso na Terra. E é uma religião, porque não tem fundamento científico. Eles realmente causaram desastres catastróficos, inclusive nas vertentes de reação a eles, vertentes radicais de reação a eles. O nacional-socialismo era uma reação de uma sociedade que estava se sentindo agredida pela ameaça do comunismo. Agora, os dois se diziam socialistas. Era o nacional-socialismo e o socialismo, um lutando contra o outro, as duas versões de um totalitarismo. O liberal é um animal diferente. Ele tenta combinar as virtudes do mercado, essa criação de riqueza, tudo isso, com a solidariedade, que é um traço humano, que vem conosco de tempos primordiais. O ser humano está aí até hoje porque é uma espécie solidária. Nós nos juntávamos para caça, nós nos juntávamos para não deixar ninguém para trás, uns protegiam os outros, um saía para caçar, o outro estava ferido, ficava na caverna lá com fogo e com defesa contra as ameaças naturais. Então o ser humano é um animal solidário. E essa solidariedade que estava nas grandes religiões e que o socialismo tentou monopolizar, o liberal-democrata sabe disso. A renda mínima é um projeto do Milton Friedman. O voucher educação, o voucher saúde, a capacidade da igualdade de tratamento médico para os mais pobres, igualdade de oportunidade de acesso a boas escolas para os mais pobres, renda mínima para os idosos ou para as pessoas que têm alguma mutilação, alguma incapacidade de conseguir o sustento próprio. Isso tem. Mas as economias de mercado criam riqueza exatamente pela percepção de que o maior mecanismo de inclusão social são os mercados, não é a ajuda do governo. O governo, na verdade, tem que ajudar um ou outro que ficaram para trás, que não estão tendo as mesmas oportunidades, etc., as massas mais para a erradicação de miséria, de pobreza absoluta, mas não virar um mecanismo de exploração da população brasileira. Os impostos foram subindo, 18% no início do regime militar, 22% quando eles saíram, aí entraram os civis, pegaram em 22%, levaram, o Sarney levou para 26%, depois o Fernando Henrique levou para 32%, depois o Lula levou para 36%, depois a Dilma levou para 45%. Quer dizer, hoje praticamente o governo virou uma agência central de pagamento. Ele paga despesa de juros sobre a dívida, paga o funcionalismo, paga a aposentadoria e dinheiro mesmo para saúde, educação, segurança, que são as coisas que a população precisa, esse dinheiro não chega. Fica tudo lá em Brasília, não toma lá da cá, ou nesses compromissos com erros passados que nós cometemos, em vez de com o futuro, que é educação, que é saúde, que é segurança, que é a função básica do governo. Então eu acho que
por trás da ascensão da candidatura do Jair Bolsonaro, tem muito essa percepção de ordem e progresso. Precisamos criar. Aliás, o interessante é isso, né? Primeiro a Rússia e agora a China, que são as viúvas do socialismo, as vítimas do socialismo, mergulharam nos mercados globais, né? Depois veio a Índia também, todos mergulharam nos mercados globais. É interessante. O leste europeu, na verdade, o leste europeu, eu diria até que a Eurásia, o leste europeu mais a Ásia inteira, eles ficaram muito atrasados, mergulhados nessas profundezas do socialismo, e agora eles voltaram para os mercados globais. E justamente está provado que os mercados são a maior alavanca de remoção da miséria. 3,5 bilhões de eurasianos estão saindo da miséria, escapando da miséria. Os chineses estão criando uma classe média forte, a Índia está criando uma classe média forte, os países do leste europeu, a antiga Polônia, Tchecoslováquia, a República Tcheca, né, e a Eslováquia, todo mundo, a Estônia hoje é um paraíso de tecnologia, todo mundo mergulhando nas economias de mercado globais, e o Brasil em dúvida, se deve ter empresa estatal, se deve ter intervenção de governo. Então eu acho que o Brasil é uma democracia virtuosa, está tentando andar na direção certa, vai melhorando com o tempo, mas falta completar essa transição. Tem que completar essa transição. Nós precisamos de mais economia de mercado, impostos mais baixos, gastos do governo concentrados só na remoção da pobreza, nas coisas realmente importantes, e não nesse luxo, nessa ostentação, nessas obras completamente sem propósito, fazer 12 estádios de futebol, quando uma Copa pode ser feita em 6, e nós já tínhamos 4 ou 5 estádios novos. Quer dizer, você vê que tudo na verdade, era negócios, né? Pessoas estão pensando em gastar dinheiro público em negócios para favorecer empreiteiras, para favorecer empresas de frigoríficos, cada um com seus projetos, usando recursos públicos, em vez desses recursos serem concentrados na remoção da pobreza, da miséria. Deixa eu te perguntar uma coisa, Paulo, pelo que você está falando, falta dinheiro ou existe o dinheiro e ele está mal aplicado, está sendo desviado? E se faltar, de onde tirar o dinheiro agora para investir nas coisas básicas mesmo, como saúde? Houve um momento em que havia muito dinheiro, suficiente para você atender todas essas necessidades. Então, logo que nós fizemos a redemocratização, foi muito interessante, porque o próprio... É como se fosse o seguinte, você agora tinha que estender o cobertor de recursos para a área social. Uma democracia pede. Os militares se concentraram na infraestrutura física. Eles investiram em Petrobras, Eletrobras, Siderbras, Portobras, Nuclebras, fizeram empresas estatais, concentraram poderes e recursos no governo federal e investiram em infraestrutura física. E fizeram realmente um parque de infraestrutura extraordinário no Brasil. Fizeram grandes investimentos, a economia cresceu durante bastante tempo, estabilizaram a economia e tudo. No final já estavam começando a perder o rumo, porque uma economia dirigista, quando ela é centralizada demais, ela começa a perder o rumo. A União Soviética se esfacelou no final, a China também teve que acabar mudando em direção aos mercados, os países socialistas, está Cuba lá pedindo para... Eles mesmos reclamavam que eram explorados pelo capitalismo e estão reclamando que não há comércio com eles, eles querem ser incluídos no comércio. Quer dizer que o comércio não explora tanto, porque eles precisam de comércio, querem comércio. Então, na verdade, quando a redemocratização começou, ficou muito claro que você tinha que mudar o eixo do governo. O eixo, em vez de ser infraestrutura de capital físico, equipamento, máquina industrial, petróleo, aço, etc., o Estado ia começar a investir em capital humano, saúde, educação, segurança. Então o Estado tinha que começar a fazer essa mudança de eixo. E essa mudança de eixo era exatamente o seguinte: você então começa a privatizar as empresas estatais, porque estão sem capacidade de investimento, eles perderam a capacidade de investimento, e esses recursos, então, você reduz dívida, em vez de ficar carregando esses ativos, se endividando em bola de neve, que o Brasil faz. O Brasil está com uma dívida que era no início da redemocratização, a Petrobras, que volta e meia é saqueada. Não foi o primeiro saque que ela recebeu, esse é o 10º saque. Só que esse foi o maior de todos. Mas ela já é saqueada há muito tempo, apesar de ser uma empresa que tem monopólio do refino no Brasil. Então, o Estado tinha que sair disso e trocar de eixo. Em vez de um governo central fazendo infraestrutura física, esse dinheiro tem que ir onde o povo está. Ele tem que, através do Pacto Federativo, ele tem que ser descentralizado para estados e municípios,
E aí sim, vai haver segurança na sua cidade, porque o Estado está aparelhado para te prover a segurança. Vai haver saúde e educação na sua cidade, porque a cidade está aparelhada, o município está aparelhado, recebeu esses recursos, o Estado está aparelhado. Hoje não, faltam esses recursos cá embaixo. Então você fala assim, o governo do Brasil gasta muito? Gasta. Mas é com as coisas que o povo precisa? Não. Ele gasta muito com os erros do passado dele. Como eles cometeram muitos erros macroeconômicos no passado, combatendo a inflação, primeiro com congelamento de preços, depois com congelamento de poupança, depois com juro na lua. O que aconteceu com isso é que nós nos endividamos em bola de neve por muitos e muitos anos. Então hoje o Brasil gasta praticamente um plano Marshall por ano. Um plano Marshall é o dinheiro que foi usado para reconstruir a Europa inteira no pós-guerra. O Brasil gasta isso só com juros da dívida. Então nós reconstruímos uma Europa por ano sem conseguir sair da pobreza. Ou seja, o Brasil é um país rico. É né? riquíssimo, né? Porque nós pagamos, nós fazemos uma Europa por ano e não conseguimos acabar com a pobreza. Então você fala assim, o governo hoje gasta muito, gasta exorbitantemente. Ele gasta muito com juros da dívida, ele gasta muito com previdência. Não, ele volta. Uhum. Pode continuar, foi só uma então, ligação. Gasta-se muito com os erros passados, gasta-se muito com uma máquina de Estado que precisa sofrer uma reforma, ela tá posicionada, apontada para o lado errado, quer dizer, cheio de funcionário em empresa estatal, esse tipo de negócio, em vez de ser gente nos municípios e nos estados, justamente fornecendo saúde, educação, saneamento. Então, nós precisamos fazer uma reforma do Estado também. E, finalmente, gasta também muito com uma Previdência que está cheia de bomba-relógio. É importante entender isso. Primeira bomba-relógio da Previdência. O que nós precisamos? E é um sistema de repartição. Fizeram um sistema de capitalização que botou o Chile para crescer 5% ao ano, 30 anos seguidos. Porque era um sistema que tornava os trabalhadores sócios do progresso. Os trabalhadores chilenos viraram capitalistas, eles acumularam capital. Eles foram acumulando capital ao longo da vida. E esses recursos acumulados justamente viravam investimento para fazer a economia crescer mais rápido. No Brasil não. Sai de uma mão, passa para outra e é consumido o recurso. É um sistema de repartição. Então você depende de um jovem entrar, arrumar um trabalho novo, pagar uma contribuição para o pai dele poder se aposentar. Só que, olha que coisa dramática, nós agora temos uma escolha dramática, moralmente dramática. O que você prefere? Que o seu filho entre, o seu avião vai cair. Você prefere que seu filho entre no avião, porque aí você tem ele entrando, ele traz o paraquedas para você pular, você sai e o avião vai cair no seu filho? Ou você prefere que comece um regime previdenciário alternativo, onde seu filho está salvo? E você continua nesse avião aí, vamos ver o que acontece, vamos consertando. Que seria uma reforma da Previdência no sistema antigo. Não é fácil, né, Paulo? Precisa de uma pessoa com a sua competência, com a sua autoridade, né, o seu conhecimento para ajudar a resolver isso aí. Não é fácil, o custo de transição é muito grande, os compromissos são muito sérios, porque por um lado você tem um compromisso de honrar expectativas de gente que estava contribuindo e queria se aposentar em condições favoráveis. Por outro lado, você não tem como garantir isso se não continuar entrando jovens para o sacrifício. Então você vai poder se aposentar porque o seu filho embarcou no avião. E aí você vai pular de paraquedas e ele é que vai cair com o avião, vai quebrar um pouco mais a frente. Vai ter que ter sacrifício de todo lado, né? Vai ter, nós vamos ter e muito corte de despesa, certamente. Principalmente os privilégios, né? Remoção de privilégios. Né? As pessoas que estão numa faixa média de renda, etc., de média para baixa, não cabem mais. Não dá para pedir mais sacrifício dessas pessoas. Não, mas as pessoas que estão com privilégio, pessoas inclusive grandes empresas que tomam empréstimos subsidiados, tomavam empréstimos subsidiados nos bancos públicos, esse negócio todo, isso não dá. Mas eu acho que o principal da mensagem é o seguinte, a reconstrução econômica do país leva 1, 2, 3 anos para você lançar as diretrizes. E todo mundo entendendo qual é a direção e a direção sendo certa, você pode estar
em um período relativamente curto, já desfrutando de novo das possibilidades de crescimento, da geração de emprego, entendeu? Você pode dar choque de empregabilidade favorável, criar muitos empregos, por exemplo, reduzindo encargos trabalhistas sobre mão de obra. Em vez de você ter 36 milhões de pessoas só com carteira assinada contribuindo, você podia ter 60 milhões de pessoas contribuindo. Mas os encargos são tão altos, tão proibitivos. Cada empregado custa 2, né? Para você botar mais ou menos, quase 2, né? É isso mesmo. Para criar um emprego, você tem que demitir um outro. Para dar um emprego para um, ele custa 2, você tem que deixar o outro lá de fora. E aí esse que está do lado de fora não contribui para a Previdência. E depois ele vai se aposentar e vai ajudar a quebrar a Previdência. Então tem problemas sérios aí pela frente que a social-democracia não enfrentou. Ela não enfrentou, ela foi empurrando para frente, empurrando. Primeiro ela criou uma inflação bastante alta, depois ela congelou ativos, depois ela fez uma moratória externa, agora ela está se endividando em bola de neve, ela vai empurrando para frente, ela não enfrenta o problema. E o problema tem que ser enfrentado já há décadas. Ô Paulo, você citou 2 vezes na sua fala anterior a classe média. Isso me fez lembrar aqui uma fala da filósofa do PT, a Marilene Chaui, que disse que odeia a classe média. E você disse o seguinte, é preciso, né, o governo liberal ele tem que investir na classe média. Ontem, o Congresso, a Câmara dos Deputados, aprovou, já tarde da noite, o refis para micro e pequenas empresas. Como é que você vê essa medida? Como é que você vê o refis? Olha, os impostos no Brasil, exatamente por esse descontrole de gastos públicos, se você perguntar assim, qual foi o enigma que devorou a social-democracia brasileira? Devorou. Quer dizer, da mesma forma que a direita ficou muitos anos sob a condenação de dizer, foi um governo militar, autoritário, etc, etc. Agora, nós tivemos 30 anos em que agora a sombra está em cima da esquerda dizendo o seguinte, olha, a esquerda está associada à roubalheira, corrupção, economia estagnada, criminalidade. E o que foi isso, na verdade? É que esse descontrole de gastos públicos, na verdade, causou enormes disfunções econômicas. Por exemplo, primeiro nos levou para a hiperinflação, depois levou para a moratória, depois levou para o endividamento em bola de neve. Hoje a gente gasta o tal plano Marshall por ano só com juros da dívida. Tudo isso são disfunções. Aí você diz, e a classe média? A classe média ficou esmagada, porque a social-democracia deixou fazer grandes negócios no andar de cima, quer dizer, dinheiro para o Joesley, para o Odebrecht, dinheiro para grandes obras, através do sistema... Essa foi justamente a corrupção que infectou o organismo político brasileiro. Quer dizer, o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente, o governo, poder centralizado, dirigista, tudo lá em Brasília, muito negócio, muito ministério, muitos interesses que não são os interesses públicos. O resultado final disso é justamente que a classe média ficou totalmente esmagada. O governo, de um lado, conseguindo votos por fazer uma política assistencialista na massa, lá embaixo, e em cima fazendo grandes negócios. Então, grandes negócios lá em cima e lá embaixo assistencialismo. Ora, isso não é uma receita saudável para um país. A receita saudável para um país, e é como a riqueza foi criada pelos liberais no mundo inteiro, foi justamente uma massa que se transforma em classe média. Ela ascende, ela vira uma classe média. São milhões de empreendedores, pequenas e médias empresas, pequenos e médios negócios, impostos baixos, um governo que ajuda os empreendedores a darem certo, é um governo que ajuda no sentido de que não atrapalha. Sim. Não precisa dar favor, nada disso. Aí você até hoje é obrigado a celebrar, veja que pontos nós chegamos. Nós temos que celebrar um refis. O que é o refis, na verdade? O refis é o seguinte, os impostos foram tão altos com a social-democracia, botaram impostos tão altos, imposto de 40%, IPI de 40%, imposto de renda 37,5%. Os impostos são tão altos que as empresas começaram a quebrar. As grandes e médias começaram a quebrar. Aí o governo criou o refis. Aí os pequenininhos, que através do Simples começaram a entrar, saíram da informalidade e acreditaram na formalidade, no pagamento de impostos, e começaram a quebrar também. Então você acabou tendo que fazer agora o refis para os pequenininhos. Se fez o refis dos grandões, por que não vai fazer o refis da pequena e média empresa? Mas isso tudo, na verdade, são band-aids, são curativos, são tentativas de salvar
um negócio que já pegou fogo. Então, a criação da classe média americana foi de uma economia de mercado. A criação da classe média britânica, a Inglaterra, que era uma ilha, e de repente virou uma potência, um império global, foi em cima das economias de mercado, dos mercados globais. Agora a China está saindo da miséria em cima da economia de mercado. O Chile, que era possivelmente um país que você podia comparar a economia do Chile, do Equador, Cuba, era tudo mais ou menos igual, 30, 40 anos atrás, o Chile virou um negócio. Vejam para onde foi o Chile e para onde foi Cuba. Quer dizer, né? Isso fora os exemplos clássicos, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Alemanha Oriental, Alemanha Ocidental, fora os exemplos clássicos. Então, realmente, o socialismo, se você tirar esse monopólio alegado da solidariedade, da fraternidade deles, tem muito pouco a acrescentar, porque realmente a economia é desastrosa. Acho que o exemplo mais claro é o exemplo da Venezuela, né? A Venezuela está sendo destruída aqui ao nosso lado e apoiada pelos social-democratas brasileiros, que acham que aquilo lá ainda tem coragem de dizer que ali é uma democracia. Ainda dizem que aquilo é uma democracia. Então é uma tristeza, esse bolivarianismo aí é uma versão do socialismo do século XXI, é uma versão atrasada, né? Quer dizer, eles acham que é a versão renovada, mas é o mesmo erro de sempre. É uma desorganização completa e começa sempre assim. Primeiro você destrói a economia, você encurrala a classe média, você hipnotiza a classe de baixo vendendo sonhos que não serão atingidos, quer dizer, você dá cartão de crédito para todo mundo, depois ninguém consegue pagar nada. Você, sendo assistencialista, você na verdade impede a real inclusão do cidadão, porque a inclusão, o melhor instrumento de inclusão é o emprego. Na hora que você tem um emprego, realiza os seus sonhos, segue a sua vocação e não depende de ninguém. Essa deve ser a meta, né? Se você tem alguma desvantagem educacional, isso, aquilo, vamos ver como é que nós ajudamos. Mas a meta tem que ser o emprego e não viver do assistencialismo. Só quem precisa que deve viver do assistencialismo. É o idoso, é o que tem uma deficiência física ou mental, e não você pendurar uma massa inteira nisso. Então eu acho que essa visão de que nós temos que dar uma chance para a economia de mercado, as economias de mercado realizam milagres extraordinários. Singapura era um lugar inexpressivo, virou uma potência econômica lá na Ásia, em cima de uma economia de mercado. O Vietnã está indo em direção à economia de mercado. Taiwan é um fenômeno em cima da economia de mercado. Então, o Brasil tem que entender isso, né? E nada melhor do que um governo liberal-democrata para ir nessa direção sem hesitações. Sem hesitações, com convicção, com a certeza de que esse é o caminho. Parece que a América do Sul está entendendo isso. A gente está vendo aí as América do Sul eleições está entendendo isso. As eleições todas estão sendo de centro-direita. São alianças políticas de centro-direita. Exatamente alianças políticas de centro-direita para ir em direção às economias de mercado, né? E justamente falávamos aí do refis, como podemos falar, estamos falando também da Previdência, da forma atual, a Justiça Trabalhista, a Previdência Antiga, o antigo regime trabalhista e previdenciário brasileiro são bombas, são armas de destruição em massa de empregos. Você destrói, tem 60 milhões de brasileiros sem carteira assinada, são 96 milhões de brasileiros em idade, que a gente chama de idade de trabalhar, população economicamente ativa. 36 milhões têm carteira, 60 milhões não tem. É um absurdo. Isso, eles são excluídos por nome práticas... de um discurso que vai trazer a igualdade, que vai proteger... Não, é assim, você destrói 60 milhões de empregos com esses encargos, com essa legislação trabalhista obsoleta, você destrói 60 milhões de empregos. Aí depois você fala o seguinte, agora eu vou criar emprego. Aí cria 2 ou 3 programas assistenciais, o FAT, cria 2 ou 3 programas assistenciais e fala, não, agora eu vou criar emprego. Não, faz favor. Se você não destruiu 60, quieto, você ajudou bastante. Nada, Se não destruiu 60 milhões, já ajudou bastante. Muito ajuda quem não atrapalha, né? Muito ajuda quem não atrapalha. Ô Paulo, falar em desemprego, saiu agora uma pesquisa do IPEA apontando que
O desemprego que está enorme, imenso, gigantesco no Brasil, ele assola principalmente os jovens entre 18 e 24 anos. Parece que no Nordeste, mulheres também. Como é que você vê? Teria uma saída, algum programa? Como é possível trabalhar o primeiro emprego? Isso. Nós falávamos da Previdência atual, o sistema da Previdência atual, que é um sistema de repartição que, por definição, o sistema de repartição tem uma bomba relógio dentro, que é a demografia. Então, quando o país tem uma base, uma pirâmide etária, que é uma pirâmide, a distribuição etária que é uma pirâmide, tem 2, 3 jovens entrando e pagam um velhinho que está se aposentando. À medida que a idade vai passando, o tempo vai passando e a pirâmide começa a virar um losango, aí já começa a entrar só 1 ou 2 jovens para pagar 1 ou 2 idosos. Não são mais 7, 8, 10 jovens entrando para pagar um idoso. Agora são 2 jovens para pagar 2 idosos. E lá na frente é o contrário. Tem um jovem entrando e tem 6 envelhecendo. E aí o sistema de repartição quebrou. Por isso que tem que ser um sistema de capitalização, para levar esses recursos lá para frente, que aí pode chegar 10, 15, 30 velhinhos, cada um tem os seus recursos capitalizados. Então nós precisamos fazer essa transição do regime de repartição para o regime de capitalização. O grande obstáculo que todo mundo diz é inexequível, não pode ser feito, isso é um absurdo. Isso é um ato de covardia moral. Porque você diz o seguinte, eu não posso fazer isso, porque senão aumenta o déficit. Então o que você está dizendo é o seguinte, eu preciso que o meu filho entre no avião que vai cair para eu pular de paraquedas e o avião cair com ele depois. Então isso é um ato de covardia moral. Você não pode deixar de fazer a coisa certa só porque ela vai te prejudicar. Se eu deixar esses jovens entrarem num sistema, num novo regime trabalhista e previdenciário, eu posso ir para o sacrifício com o sistema antigo, mas eu estou salvando, estou protegendo as futuras gerações, filhos e netos, para eles não caírem nesse avião, para eles não entrarem na mesma armadilha em que eu caí, em que essa geração caiu. E a geração social-democrata, que não assume esse compromisso de responsabilidade e coragem moral com as futuras gerações. Mas a criação de empregos, quer dizer, se você então incentiva então vamos lá. Abertura de empresas, você vai colocar esse novo regime trabalhista previdenciário deveria permitir aos jovens que quisessem não entrar nesse avião que está caindo. Perfeito. E que eles entrassem no novo regime trabalhista previdenciário. Aí você pergunta ao jovem de 18 anos, vem cá, você quer entrar naquele regime que tem encargos trabalhistas, que tem bomba relógio dentro dele, que tem encargos trabalhistas altíssimos, ou você prefere o novo, que não tem encargo trabalhista, que você aplica os recursos à sua escolha, nas instituições financeiras credenciadas à sua escolha para a gestão desses recursos. Então, eu acho que essa opção deveria ser oferecida para o jovem. Ah, mas isso aí prejudica a minha geração mais velha, porque como é que eu vou pegar minha aposentadoria se não tiver um patinho novo entrando para me pagar? Eu lhe respondo da seguinte forma, senhores. Já abusamos das gerações presentes, porque temos 60 milhões de pessoas desempregadas para nós desfrutarmos dos nossos empregos, aceitando esse regime inadequado. Agora os senhores querem que também as gerações futuras continuem a seu serviço? Além da exclusão social de 60 milhões de brasileiros que não conseguem emprego porque os encargos trabalhistas são ruins. Além disso, você ainda quer que filhos e netos também continuem a serviço das suas aspirações de aposentadoria? Eu diria, modere suas aspirações. Não vai ser possível você receber isso tudo que você está imaginando se continuar nesse ritmo. Nesse ritmo não vai dar certo. Bom, quais são as bombas relógios do sistema atual? A primeira é a demográfica que eu disse, é que ele está condenado a ter cada vez menos gente entrando e lá na frente vai ter um problema de pagar os mais idosos. A segunda bomba são os encargos trabalhistas que nós falamos, é uma bomba relógio também, porque ele exclui 60 milhões que podiam estar contribuindo para ajudar o sistema a dar certo. Então os encargos trabalhistas altos inviabilizam o sistema. A terceira é a aplicação desse recurso. Como é que o recurso passa de uma mão para outra, vai parar numa Caixa Econômica Federal, vai parar em algum lugar e é dissipado, às vezes é perdido até em corrupção. Você se lembra do caso da Regina, subiram lá 200 milhões do INSS. Como esses recursos desaparecem, são mal usados, a economia não cresce.
Se tivesse um sistema de capitalização, a economia estava crescendo também. Além disso, o aplicador, esses jovens, se entrarem num sistema previdenciário novo, por exemplo, além de ter um choque de emprego na juventude, você pegar os jovens de 16 a de 18 anos, que é o primeiro emprego, mas os que não votaram, os que tinham 16, 17 anos nas eleições presidenciais passadas, você pegar e disser, olha, até os 20, 21, 22 anos, podem fazer uma opção no sistema previdenciário novo. Você criar 2, 3, 4 milhões de empregos em um ano. Esse sistema antigo se criar 300 mil empregos num ano, todo mundo acende vela, solta foguete. Você pode criar 10, 20, 30 vezes mais empregos em um ano com esse sistema novo. Então você pode, além de criar um sistema robusto para o futuro, além de salvar gerações futuras dessa condenação ao regime de repartição, você pode botar a economia para crescer, alocar esses recursos melhor, a economia os investimentos vão ser bem feitos em vez de serem dissipados, os recursos. E finalmente você vai estar democratizando riqueza, porque o trabalhador vira sócio do progresso, ele é acionista de grandes empresas, né? Democratização da riqueza, democratização do capital, taxa de crescimento mais rápida, maior investimento. Então tem muita notícia boa se você conseguir fazer uma reforma dessa. Agora, tem um custo de transição. E mais uma vez, para esse custo de transição acontecer, você tem que moderar o apetite no regime antigo, por isso que se fala tanto numa reforma previdenciária. Há privilégios inaceitáveis no regime antigo, inaceitáveis. Tem gente que ganha 100 mil, 150 mil por mês, porque é do judiciário, porque tem o auxílio moradia, mais o 16º, mais porque já está recebendo um monte de coisa até ilegal, né? Acima do teto, eles vão criando mecanismos. Exatamente. Então tem privilégios e abusos que são inaceitáveis numa república. Somos uma república, não pode ter esse tipo de abuso, né? E às vezes escorado legalmente. Quer dizer, o sujeito acha que legisla em causa própria, cria uma vantagem, um benefício próprio, só que aí quebra o sistema todo. E aí, quando quebrar o sistema todo, perde todo mundo. Não vai ter para ninguém, ninguém vai se salvar. Então, acho que tem que levar com muita seriedade esse desafio dessa reforma. Ô Paulo, você falou também, falando de economia, me trouxe aqui a lembrança que um tema muito importante, assim, muito atual, que é a questão aí do controle de preços. A gente tem a questão do frete mínimo, essa questão está no Supremo. O que você tem a dizer sobre controle de preços, esse tema? Olha, de novo, o dirigismo, né? Onde o governo mete a mão, é muito interessante isso, né? Todo mundo reclama da mão invisível do mercado. Bom, no caso do petróleo, nós temos 4 patas visíveis do governo. Se a mão invisível do mercado machuca, imagina a pata visível do governo. A primeira pata, o governo pega os bancos públicos, pega o BNDES e dá subsídio para caminhão. Então, durante 5, 6, 7 anos, você despeja nas estradas 300 mil caminhões a mais, subsidiando justamente o modal rodoviário. Tem ferrovia, tem hidrovia, tem outras possibilidades, mas o governo vai lá e dá crédito e força a mão num erro visível e força o modal rodoviário. Dá o subsídio e bota 300 mil caminhoneiros na estrada. Bom, por razões inteiramente diferentes, lá fora, geopolítica, aquecimento da economia global, o petróleo começa a subir. O petróleo começa a subir exatamente quando tem 300 mil caminhoneiros a mais na estrada, os fretes começam a cair. Então está o frete caindo e o petróleo começa a subir. E aí o governo faz uma política de reajuste diário, porque ele está muito preocupado. O setor público foi saqueado, a Petrobras foi saqueada, mas agora ele recompõe a Petrobras, mas com reajuste diário de preço. Ele quer reajuste todo dia para recompor. Ele esquece que o caminhoneiro, quando contratou a viagem, está viajando 2, 3 dias na estrada, de repente ele saiu com um preço de gasolina, quando ele terminou a viagem, saiu com lucro, terminou com prejuízo. Então é evidente que tinha que ter um espaçamento. Outros países usam formas diferentes. Se você tem um monopólio do refino, você vai ter que usar o preço internacional de qualquer forma, a referência é o preço internacional. Agora, você pode fazer várias medidas que aumentem o grau de competição no fornecimento.
você tem que reduzir os impostos que incidem também. Então, você usar os impostos contraciclicamente, quando subir o petróleo internacional, você reduz o imposto. Quando cair o petróleo internacional, você sobe os impostos. Você tem várias formas de você abordar isso. Isso é uma maneira legítima do Estado atual. Por exemplo, o Estado americano, por exemplo, em vez de ter o monopólio do refino, do petróleo, o que ele faz? Ele trabalha com os estoques de petróleo. É a coisa mais simples do mundo, ninguém briga com ele. Quando tem uma confusão qualquer, o petróleo começa a subir, ele despeja estoques no mercado. Ele tem estoque de petróleo, aí ele despeja no mercado. Quando o petróleo está barato, ele vai lá e repõe, compra petróleo de novo para ele. Então ele trabalha com o mínimo de perturbação. Mínimo de perturbação. Você perguntasse qual a política de preço do americano? Não tem política de preço. Quando está subindo muito, ele despeja um pouco do estoque. Quando está caindo, ele compra um pouco do estoque. Então, tem várias formas inteligentes de você trabalhar isso. Mas aqui nós fizemos. Primeiro demos subsídio para encher de caminhão. Aí o preço cai. Aí quando o preço cai, sobe o preço internacional, nós olhando só para o lado da Petrobras, porque como ela foi muito saqueada, aí há uma urgência de repostuação dela. Só que essa urgência de repostuação dela atingiu o caminhoneiro do outro lado, porque o cara está com frete lá embaixo, cheio de caminhão na estrada, e de repente o preço do petróleo dispara diariamente. Que o preço suba, tudo bem, mas que ele suba diariamente, isso é atemorizante para alguém que fez um contrato de um mês, um contrato de uma semana, um contrato de 3 dias, e o cara saiu com lucro e chegou com prejuízo no final. Ele não tem nem previsibilidade na atividade dele. Então, evidentemente, isso está mal feito também. Aí, para piorar o negócio, tem a greve, aí entra a quarta pata equivocada, que é o seguinte: uma coisa é você fazer a greve, é um direito seu, a outra coisa é você bloquear a estrada. Isso não é um direito seu. Você está interferindo no direito de ir e vir do cidadão brasileiro. Não pode parar uma estrada. Ponto. Não pode parar uma estrada. Os outros têm a liberdade de ir e vir. Aliás, às vezes, tem muito partido de esquerda que faz isso, faz manifestação 6 horas da tarde, 7 horas da tarde na sexta-feira. Ué, quer fazer uma manifestação legítima? Junta o seu povo num domingo, de manhã, em algum lugar. Mas eles fazem não, na hora que a pessoa está indo para o trabalho, está voltando do trabalho. É interferência no direito de ir e vir, está errado, é ilegal. É bloqueio do direito de ir e vir. Então está errado também. Faltou uma atuação ali em relação a isso, pelo menos todo mundo tem que ver. E aí junta com outro problema, entra outra pata do governo de novo, que é o seguinte: na hora que o frete cai, você se reúne e aí faz agora o tabelamento do frete. Bom, na hora que você tabelou o frete, centenas de milhares de produtores rurais que iam escoar a produção, baseados nos fretes que estavam baixos os fretes, tinha 300 mil caminhoneiros a mais, os fretes estavam baixos, os caras iam escoar a produção. De repente você botou o tabelamento do frete, aí o sujeito também não vou escoar a produção agora, trava a produção. Então todo mundo, é aquele negócio, casa que falta pão, né? Casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Aquele rolo danado criado por quê? O governo tem o monopólio do refino. Se o monopólio do refino era o mercado, não tinha ninguém dado subsídio para caminhão, o número de caminhões era menor, o frete não tinha caído, se o petróleo subisse com reajustes baseado numa média móvel, uma coisa desse tipo, a coisa tinha subido devagar, não tinha subido tão rápido, não tinha tido a greve. Então Estão remendando, né, Paulo? Em vez de ir lá e consertar na origem do problema. O importante é nós nos conscientizarmos do sim dele. Tudo que der errado é culpa dele. Deu errado transporte na rodovia, culpa do Estado, ele está em tudo. Ele é que financiou o caminhão, ele é que segurou o tabelamento de frete, não sei o quê. Se o Estado está em tudo, o Estado está em frigorífico, der errado, é o Estado que foi lá, que deu subsídio para o cara comprar frigorífico, fazer isso, fazer aquilo. Agora, ele não está na atividade básica dele. Falta segurança, falta saúde, falta educação. Então, ele está em qualquer parte onde não interessa ele está. E ele não está onde ele devia estar. Hoje, o Estado brasileiro, você fala assim, ele é máximo ou é mínimo? Ele é máximo no desperdício de recursos. Ele é mínimo na eficácia. Ele é máximo no desperdício de recursos. Ele gasta 40% do PIB. Aí você fala assim, mas e o que ele faz? Bom, aí na eficácia ele é muito baixo. Por exemplo, nós não temos segurança. Nós não temos educação básica e nós não temos saúde básica. Nossa, esse ponto aí é fundamental. Fundamental, que você tocou, acho que é o cerne da questão, né? Bom, pessoal, olha só, batemos... Deixa eu ver, talvez eu possa Vamos ver se o Paulo pode continuar conversando aqui com a gente, né? A agenda dele
muito ocupada, tive essa felicidade de poder bater esse papo e compartilhar com vocês. Eu tô lendo aqui os comentários de vocês, tá? Ele tá falando, tô aproveitando, tô lendo tudo. Muita gente falando assim, nossa, que bom, agora eu tô definindo meu voto, né? Muitas pessoas congratulando o Paulo Guedes. Aqui 17. Muitas pessoas congratulando, viu, Paulo? Gente, dizendo que agora está definindo o voto e tal. O pessoal gostando muito, festejando muito a sua presença aqui na página, compartilhando aqui seus conhecimentos aqui com a gente. A gente está aproveitando para curtir, né, esse momento. Se você puder falar mais alguma coisa que você considere importante... Se tiver mais perguntas... Tá, vamos lá. Você também falou da questão aí do assistencialismo, né? Pelo que você diz, você tem que o Estado tem que socorrer aqueles que Os liberais já foram politicamente combatidos e foram quase... Você vê, não tem um partido liberal no Brasil. Não existe. Os liberais que criaram riquezas, democracia representativa, todas essas conquistas do liberalismo ocidental foram extraordinárias. Mas num determinado momento, depois que as primeiras grandes religiões sempre enfatizaram esse aspecto de solidariedade, fraternidade, e os liberais achavam que isso era automático. Numa sociedade rica, o ser humano faz a filantropia, ele acaba ajudando, e as próprias religiões sempre fizeram isso. O cristianismo começou exatamente em redes de apoio social e de assistência social. Eram redes criadas em torno da mensagem de amor e solidariedade, fraternidade em Cristo. Então as grandes religiões cuidavam disso. Mas a verdade é que depois que as economias de mercado deslancharam e a criação de riqueza acelerou-se vertiginosamente, é interessante. O problema foi criado exatamente, criou-se tanta riqueza tão rapidamente que as desigualdades apareceram. Então, antes era todo mundo mais ou menos pobre, fora a nobreza. De repente, as economias de mercado e o capitalismo começaram a criar riqueza numa velocidade vertiginosa. E alguns foram deixados para trás. Ou não tinham educação, ou tinham deficiências, ou às vezes vinham de camadas, estratos sociais mais baixos culturalmente, que não tinham essa capacidade de se adaptar. Imagine uma pessoa que os pais eram mendigos na rua, por exemplo. Ela nasceu uma criança, ela não tem responsabilidade nenhuma sobre aquilo que aconteceu com ela. A família se desfez, o pai foi embora um dia para um lado, a mãe foi para o outro, a criança virou uma criança de rua, desamparada e tal. Então a sociedade começou a criar, começou a acontecer, começaram a acontecer situações adversas. E, curiosamente, na verdade, sistemas que estavam produzindo dezenas de milhões de mortes, que eram justamente sistemas totalitaristas, não tinham a menor foco nisso, mas começaram a se apropriar dessa mensagem de ajudar os pobres. O socialismo foi, na verdade, uma promessa do paraíso na Terra, né? O comunista realmente convicto, ele é ateu, ele mata Deus e toma o lugar de Deus. Ele promete o paraíso na Terra, ele promete que vai tomar conta dos pobres, vai assistir todo mundo. E isso, mais ou menos, foi encurralando os liberais politicamente, porque o liberal defendia a criação de riqueza e, em vez de as pessoas perceberem que quanto mais rico, mais fraterno o país poderia ser e ajudar a remover os pobres, que os socialistas é que eram bonzinhos. Ora, os liberais, percebendo isso, começaram a cuidar do problema da pobreza de uma forma mais eficiente. Então, o próprio Milton Friedman, o papa do liberalismo da Universidade de Chicago, criou a renda mínima, postulou a renda mínima, depois o voucher educação, depois o voucher saúde. E a teoria é o seguinte: vamos ajudar sim aos mais pobres, aos mais necessitados, dando acesso e igualdade de oportunidade de educação, de saúde aos que não estão conseguindo esse acesso. Pegar os recursos e dar um crédito subsidiado para o Joesley, fazer o maior frigorífico do mundo, ou para o Odebrecht, fazer o maior complexo de construção e que acabou se revelando no mecanismo de corrupção da América Latina. Então, o Estado sim, mas Estado para os que precisam. Então essa ideia, e não é um Estado também assistencialista no sentido de vou ficar ajudando e tenho que ajudar. Não, é o contrário. Eu quero incluir
O próprio Ronald Reagan dizia o seguinte: você mede o sucesso de um programa social não é pela quantidade de gente que entrou, é pela quantidade de gente que depois de ter entrado você consegue tirar dali. Quer dizer, o sujeito que entrou, você deu a ele acesso à educação, deu saúde, deu isso, e um dia ele veio e diz o seguinte: olha, muito obrigado porque eu tenho um bom emprego e não preciso mais disso, né? Quer dizer, ele foi incluído socialmente de verdade. Ele não é alguém que está ali só recebendo um favor. Então você fazer a creche para o mais pobre, você fazer o voucher educação, o voucher saúde, tudo bem. E ele, quando assim que chegar na idade, o que acontece hoje? Justamente com os encargos trabalhistas altos, quem que a empresa vai escolher? Um jovem que já viajou 3, 4 vezes para o exterior, fala 2 línguas, tem 18 anos, está chegando a primeira vez no mercado de trabalho, ou um pobre que não teve uma boa educação, nunca foi para fora, não fala língua nenhuma. Então ele é discriminado 2 vezes. Primeiro ele não recebe educação e depois ele não entra no emprego, porque os encargos trabalhistas são tão altos que o sujeito tem que escolher. Já pega um que já é mais educado, já que custa o dobro, eu vou escolher um que é mais educado ou menos educado. Então os mais discriminados, a mão de obra mais discriminada por encargos trabalhistas, por impostos, salário mínimo, etc., essas exigências de uma legislação trabalhista mais obsoleta, os mais discriminados são exatamente os mais frágeis. É o mais pobre, são os discriminados por cor, por gênero, por idade, são os idosos, são os mais atingidos. Se você falar que o salário mínimo é R$5.000, quem você acha que vai ser demitido? São justamente os de menor escolaridade, são os de menor nível cultural. Já que tem que pagar 5 vezes o salário mínimo, deixa eu escolher o melhor aqui deles. Então é um absurdo isso, são instrumentos de exclusão social. O que se alega que, na verdade, é um mecanismo de proteção, o sujeito cria um imposto, primeiro ele bota um encargo trabalhista, ele cria dezenas de milhões de desempregados. Aí depois ele cria uma bolsa de assistência ao desempregado. Oh, faz favor, tira o imposto primeiro sobre a mão de obra, vamos ver se alguém vai precisar dessa assistência sua aí. Essa é a mentalidade. A mentalidade é assim: vou criar o máximo de emprego possível, deixe os salários serem mais altos em vez de serem impostos, e se alguém ficar para trás, nós vamos ajudar. Paulo, eu já estou aqui sonhando com um Brasil muito melhor. Assim, com tudo que você fala, né, me parece assim tão óbvio, tão óbvio. Como eu falei lá atrás, também são receitas já testadas que deram certo. Então eu acho que com a pessoa certa, com competência para trabalhar isso, gera na gente assim uma certeza de que a gente pode melhorar. Uma coisa também, Paulo, o Supremo está prestes a julgar a questão do imposto sindical. Uma das maiores vitórias, para mim, a meu ver, que a gente teve com a reforma trabalhista, além de todas as outras, foi o fim do imposto sindical obrigatório. E agora o Supremo já está querendo, né? O ministro Fachin já se antecipou, já falou como relator, que acha que o fim do imposto fere os conceitos, os princípios sindicalistas previstos na Constituição. Eu estou aqui apavorada, angustiada desse imposto voltar. O que você acha disso? De novo, o que um liberal pensa disso? De novo, 2 regimes trabalhistas previdenciários. Pergunta para os jovens o seguinte: vocês querem entrar no regime trabalhista e previdenciário antigo, onde tem sindicatos, encargos trabalhistas, cartórios, essas regulamentações, impostos sindicais, etc. Vocês querem entrar nisso ou vocês querem entrar num novo que não tem nada disso? Pergunta para a população. Pergunta para a população o que ela prefere. Quem são os representados pelos sindicatos? Tem 60 milhões de brasileiros que nem emprego tem, então o sindicato deles não cuida. Ao contrário, os impostos sindicais, tanto de sindicato trabalhador como de patronal também, destroem empregos. Esses impostos sindicais destroem dezenas de milhões de empregos. Milhões, não são milhares, são dezenas de milhões. São 10, 20, 30, 40 milhões de brasileiros sem empregos formais. E aí, prisioneiros da baixa produtividade. Porque quando você está na informalidade, você está fazendo o quê? Está vendendo um sorvete na praia, está vendendo, você não tem capital, você não tem tecnologia, você não tem nada para aumentar a sua produtividade. O trabalhador informal, ele arranca grama, ele vai arrumar um jardim, ele arranca com a mão. O trabalhador formal, ele já vem com a máquina de cortar grama. Tem um capital ali que aumenta a produtividade dele.
salário dele é 8 vezes maior do que o que está arrancando a grama com a mão, que é o trabalhador informal. É o rapaz que toma conta do carro, da vaga do carro. Tudo isso é trabalho informal de baixa produtividade. Nós escravizamos dezenas de milhões de brasileiros lá, sob essa fachada e esse disfarce da proteção sindical. O sindicalismo brasileiro nasceu em condições muito especiais também. Nós tínhamos uma economia fechada, com altos impostos de importação. Você vendia um automóvel, como dizia um certo presidente, você vendia uma carroça no Brasil por 6, 7, 8 vezes o preço internacional. O preço era tão caro que dava para você cobrar impostos altíssimos, fazer congelamento de preço, ainda sobrava um lucro grande para as montadoras, grande o suficiente para o sindicato do ABC Paulista dar salários para os trabalhadores daquela indústria, que eram 8 vezes a média dos outros trabalhadores brasileiros. Aí você diz o seguinte, está vendo? O sindicato que o Lula fez, deu aumento de salário. Sim, conseguiu botar o salário dos sindicalistas dele, amigo dele, 8 vezes a média do brasileiro e destruiu dezenas de milhões de empregos. Então, ele teve vida boa e salário bom, porque o sindicato extraiu de um monopólio, de uma indústria protegida, não era um monopólio, era um cartel, uma indústria protegida por imposto de importação. Na hora que você resolveu dar carro para os brasileiros, baixou os impostos de importação e deixou investirem no Brasil, os sindicatos ficaram obsoletos também. Porque o sindicato é uma forma de você... É sempre assim, primeiro o cartel explora a sociedade e o consumidor. Aí o sindicato vai lá e fala assim, é o ladrão que rouba ladrão. Tem 100 anos de perdão. Fala assim, ó, já que você está roubando o consumidor brasileiro, eu boto uma faca no seu pescoço, ó, você tem que dividir comigo o butim. Mas os dois estão errados. Se não tivesse o cartel nem o sindicato, tinha mais emprego e carro barato para todo mundo. Última pergunta, Paulo. Tem muita gente perguntando, isso que eu vou fazer. Tabela do imposto de renda. Está congelado há muito tempo ali. Dá para mexer nisso? Olha, os impostos deveriam ser mais baixos no Brasil. Essa é a diferença entre o social-democrata e o liberal-democrata. O social-democrata é o sujeito que acha que o governo tem que fazer tudo e, portanto, a sociedade tem que pagar impostos altíssimos para carregar esse governo. O liberal-democrata acha que o governo tem que fazer o essencial, a sua função básica, proteção de vidas e propriedades, acesso à igualdade de oportunidade para educação, saúde, quer dizer, não é o fato de uma criança nascer pobre que ela não tem acesso à saúde, não é o fato de um garoto nascer pobre que ele não tem acesso a uma educação básica de qualidade. Então o governo tem que se centrar ali na remoção de miséria, de pobreza, dar acesso e principalmente preservar a ordem no país. Essa é a função básica do governo. Então um liberal é alguém que gostaria, por exemplo, para vocês terem uma ideia, o Chile. E é interessante, porque o Chile foi desenhado pelos liberais da Universidade de Chicago e os impostos são 18% do PIB, é menos de 20%. Ou seja, passa no teste de Tiradentes. Eu chamo o teste de Tiradentes 20%. É o quinto dos infernos. O Tiradentes foi esquartejado, primeiro enforcado, depois esquartejado pelos portugueses, porque ele se rebelou contra os 20%, os impostos que subiam sem parar. E, curiosamente, ele foi delatado, a Inconfidência Mineira foi desmontada por Joaquim Silvério dos Reis, o traidor, em troca de um perdão fiscal. Ele devia tanto dinheiro para os portugueses que ele trocou o perdão, quer dizer, o refis dele foi o seguinte: entrega os seus amigos que a gente perdoa a sua dívida. E aí o Tiradentes acabou enforcado. Então, eu acho que não podia ter nenhum imposto acima de 20%. Agora, os social-democratas foram tão longe que hoje os impostos são 37%, 40% de IPI, IPI sobre eletrodoméstico, 40%, IPI sobre automóvel, 37%, tem IPI sobre tudo, também tem o ICMS, PIS, COFINS, FIM social, é um manicômio tributário, excesso de carga tributária, todo tipo de impostos, alíquotas malucas, absurdas, altas demais. Então isso tudo deveria, se nós tivéssemos 30 anos de liberal-democracia, eu não tenho a menor dúvida, nem 30. Se tiver 15 anos ou 20 anos, você já voltava para 20% do PIB. Hoje está em 36% do PIB, 35%, 36% do PIB. Então os impostos hoje são altos.
tudo mais é discussão em torno disso, entendeu? Então você fala assim, a tabela do imposto de renda, da mesma forma que o Refis dar uma águazinha, um suspiro para quem estava ali morrendo de sede, a correção da tabela é aquele negócio de sobrevivência. Você vê como nossas aspirações como ficaram pequenas. Eu só quero o seguinte, pelo amor de Deus, dá uma correçãozinha da tabela e deixa eu respirar, moço. Deixa eu respirar, não me mata não. Olha como é que nós somos suplicantes hoje. Na verdade, isso era para ser irrelevante. Se a inflação fosse 1%, 2%, ninguém nem falava nisso. Se a alíquota fosse 18%, ninguém nem pensava nisso, todo mundo pagava imposto, estava tudo certo. Mas com os impostos que você tem, você vai comprar comida, tem imposto de 17%, aí você compra o carro, tem 40%, aí você compra não sei o que, tem os CMS de 30%. Aí chega no final, você, pelo amor de Deus, doutor, faz uma correçãozinha aí na minha. Deixa eu corrigir minha tabelinha, tem muito tempo que o senhor não me deixa corrigir a tabelinha. O ideal é que não tivesse nenhuma isenção, nenhuma correção, mas as alíquotas fossem muito baixas. Hoje a gente vive de mendicância. Hoje é assim, o imposto é tão alto que você fala, posso deduzir meu dentista? Posso deduzir minha escola das crianças? Posso deduzir? Se a alíquota fosse 5%, você pedia para deduzir pagava alguma coisa? Feliz, né? Você pagava feliz, né? E se a alíquota fosse 50%, você tem que deduzir tudo, né? Até respirar. Posso deduzir? Respirei, posso deduzir? Então nós temos que pensar de uma forma mais simples e eu acho que isso é a forma do liberal pensar, entendeu? O Estado está a nosso serviço do cidadão, são servidores públicos. Eles não são autoridades que mandam nos nossos destinos, desenham, extorquem a população, controlam, monitoram tudo. Não é isso. Não é isso. São servidores públicos. Tem que nos ajudar a atingir os objetivos sociais nossos. É uma mentalidade diferente. Então, nós estamos com a mentalidade torta há muito tempo. Há muito tempo nós estamos com a mentalidade torta. Jair, Paulo, última coisa agora. Eu fiz a última pergunta, agora é um comentário. Jair Bolsonaro é um fenômeno? Ele é um fenômeno eleitoral, que é inequívoco isso, né? É mais ou menos público que eu estava ajudando um potencial candidato, um outro candidato, e de repente fui convidado para uma conversa com o Jair Bolsonaro, e extraordinária franqueza, direto, franco, fala a verdade. Eu até quando cheguei falei assim, olha, estou ajudando uma pessoa aí e tal. Ele falou assim, já gostei da franqueza. Importante isso. Então tem sido conversas muito francas, muito diretas, é um patriota, realmente pensa em como ajudar o Brasil, como consertar o Brasil, não tem obsessão pelo poder, não é uma pessoa que quer chegar de qualquer jeito, de forma alguma. Amigos, às vezes, empresários, dizem, não, podemos ajudar a campanha. Ele fala, aí, Paulo, não quer nem ajuda de ninguém, não, o povo é que nos ajuda. Quer ajudar, faz um outdoor aí, bota o meu nome lá e vai embora, mas não quero... É o povo que está me levando lá. É um fenômeno eleitoral. E eu acho que principalmente tem sido uma resposta. A classe média se sentiu justamente abandonada, porque a social-democracia jogou o assistencialismo lá embaixo e fez grandes negócios no segundo andar. Deu alguma ajuda no primeiro andar, fez negócio no segundo andar e esqueceu da classe média. E a classe média se sentiu desamparada, sem valores morais sendo defendidos, sem valores de ordem, de proteção de vidas e propriedades. Quer dizer, meia dúzia de caras dentro quebra a cidade toda, os black bloc põe um capuz preto, quebra a cidade toda, não acontece nada. Olha, não é possível isso, é uma desordem, você não pode quebrar a propriedade, não pode invadir fazenda, tocar fogo no trator, quer dizer, não. Então Jair Bolsonaro, acho que ele começou a subir em função disso, dessa mensagem de ordem, de preservação de vidas e propriedades, que é a função básica de governo. Os constitucionalistas ingleses começaram exatamente assim, foi Thomas Hobbes com Leviatã, depois John Locke com o governo civil. Todos eles diziam, olha, a função primordial do Estado é preservar vidas e propriedades, porque sem isso não há ordem. Por que uma pessoa vai trabalhar se em qualquer minuto você trabalhou, em 2 minutos vem alguém e rouba o fruto do seu trabalho? Para que você vai trabalhar? Então, da mesma forma, você tem os casos típicos, né? No oeste americano as pessoas andavam armadas, não era um para dar tiro no outro, não, era para se defender justamente porque tinha o ladrão de gado, tinha o sujeito, na época lá, o cavalo é como se fosse o táxi hoje. Você fugia do índio, ao mesmo tempo você cercava o cavalo. Então o sujeito que viesse e roubasse o cavalo, ele na mesma hora era condenado. E eram penas severíssimas, né? Inclusive tinha enforcamento, coisa desse tipo, tudo em busca de ordem. E é evidente que numa sociedade civilizada, toda essa
essa discussão sobre criminalidade, toda ela é muito mais tranquila. Numa sociedade ainda com as distâncias que nós temos, e as distâncias que eu digo são culturais, porque não adianta dizer, não, mas o cara é pobre, por isso que ele assaltou. Não é verdade, os pobres são dignos, são corretos. O caráter não tem nada a ver com a quantidade de dinheiro. Está cheio de mau caráter rico e está cheio de gente muito pobre e muito mais honesta. Então não adianta explicar, não, a violência é porque tem uma desigualdade social. Não é verdade. Então eu acho que esse apelo à ordem levou o Jair Bolsonaro a ter uma votação nacional. Quer dizer, o Sul de imigrantes reconhece isso, porque vieram de civilizações mais avançadas, conhecem a importância da ordem. Depois o Sudeste começou a entender isso, depois o Centro-Oeste, que é onde tem atividade agrícola, o agronegócio, começaram a perceber isso também, a importância da ordem, e agora ele está invadindo o Nordeste também, porque as pessoas estão entendendo que a criminalidade, por exemplo, Fortaleza parece que é a 7ª cidade mais violenta do mundo. Eu vi outro dia um negócio desse. Foi uma surpresa para mim, porque aparentemente tinham feito um bom trabalho lá com educação. O Ceará andou bastante bem em educação, bastante tempo. Foi uma surpresa para mim descobrir que Fortaleza era uma cidade com violência e com criminalidade extraordinárias. Foi uma surpresa para mim. Então tinha um ponto a favor justamente das administrações anteriores que fizeram boa educação lá, mas é um ponto fraco quando está essa desordem, mesmo numa cidade bonita, civilizada como é Fortaleza. Então, eu acho que esse apelo começou a colocar o Jair Bolsonaro com esse apelo de ordem na opinião pública, e tem uma bolha do establishment que está assustada, porque não está entendendo o que está acontecendo. É um fenômeno eleitoral, uma ascensão vertiginosa, e o establishment está assustado, porque não sabe o que está acontecendo, não entendeu até agora. O que está acontecendo ali? Que tem uma pessoa que é recebida por 5 mil, 6 mil, 8 mil pessoas em cada aeroporto do Brasil, é abraçado, fotografado com todo mundo, quando os políticos convencionais não podem nem sair à rua, depois desse problema todo que nós estamos tendo com a Lava Jato. Então ele é efetivamente um fenômeno eleitoral. Mas olha, eu digo com a maior tranquilidade o seguinte, eu nunca trabalhei em governo antes, não tinha nenhuma... da mesma forma que ele não tem nenhuma obsessão por poder, não tem nenhuma obsessão por cargo público, vontade de... Não é nada disso, é muito mais um senso de missão de ajudar a consertar o país, porque eu acho que é importante para uma democracia que ela ande com as duas pernas. Ela tem a social-democracia, ela tem que andar com a liberal-democracia também, porque senão não vai ter nada para mostrar na vitrine. Vai virando devagarzinho, vai degenerando como é hoje a Venezuela. A coisa estava indo naquela direção. Então eu acho que é saudável para o Brasil ter essa mudança. Né? Vamos experimentar um pouco de liberal-democracia há alguns anos, vamos ver o que acontece, vamos experimentar. É isso. Paulo, olha, muito, muito agradecida por essa entrevista maravilhosa. O pessoal está dizendo assim que tem que ser muito compartilhada. Muitas pessoas aqui agradecendo e festejando você aqui, viu, Paulo? Dizendo que estão acreditando realmente num Brasil melhor com Jair Bolsonaro, né? E Paulo Guedes trazendo assim toda essa experiência, essa estabilidade, essas ideias, essa visão liberal aqui pra gente. Gente, olha, pode falar se você quiser falar. Eu ia só dizer o seguinte, a democracia o que é a síntese da liberal-democracia, né? A democracia em si é um método de governo, uma forma de tomar decisões, é a vontade da maioria. Mas, se não houver esse conteúdo liberal, a vontade da maioria pode ser, por exemplo, matar as pessoas de cor. A vontade da maioria pode ser tomar a propriedade de quem tem. A vontade da maioria pode ser eliminar os imigrantes fisicamente. Então, uma vontade da maioria, e essa é a essência do constitucionalismo inglês, é justamente o seguinte: sim, nós entregamos alguns poderes para o governo, mas alguns que nós decidimos entregar. Então, é a vontade da maioria naqueles espaços delimitados por nós. Por exemplo, o governo não pode usar a vontade da maioria para impedir que eu tenha a minha religião pessoal, de minha escolha. Então não adianta dizer a vontade da maioria que seremos todos católicos, ou que seremos todos judeus, ou que seremos todos islâmicos, ou que seremos... Não.
Eu não deleguei ao governo o direito de decidir nessa matéria, pela vontade da maioria. Isso é um direito meu individual. Esse é o liberal. É um direito meu individual. Sim, o governo tem poderes limitados. Então a liberal-democracia é justamente o seguinte, é o governo da maioria dentro da lei, dentro dos espaços que foram delegados ao governo decidir. Ele não pode decidir sobre minha sexualidade, ele não pode decidir sobre minha religião, ele não pode decidir sobre minha profissão, o que eu quero fazer, ele não pode decidir sobre... Ele não tem esse direito. Nós não demos às autoridades esse direito. Nós não demos. Agora, nós demos a ele o direito de proteger nossas vidas. Então nós deixamos que eles protejam nossas vidas. Nós damos a ele o direito de assegurar a força dos contratos, a justiça. Então são missões que nós demos ao governo. Olha, cuide da justiça. Quem violar a lei, você prende. Olha, pode cuidar da segurança pública. Olha, por favor, os desafortunados que ficaram para trás, nós como sociedade não gostaríamos de deixar essas crianças passando fome, ou não sei o que, ou não tendo oportunidade de acesso à educação. Nós temos uma responsabilidade de educar os pais para que saibam programar, ter ou não ter filhos, e se tiverem e houver algum acidente, não puderem se responsabilizar qualquer coisa, ok, nós não vamos deserdá-los. Mas são poderes atribuídos e definidos por nós. Não é o poder de decidir qualquer coisa. Então, o problema da democracia, por exemplo, os venezuelanos acham que estão numa democracia, que a vontade da maioria foi botar um ditador lá e o ditador saiu dando ordem em todo mundo. E acha que manda em tudo, manda na justiça, primeiro ele mexendo no judiciário, depois ele mexendo no legislativo, e sempre com a vontade da maioria. Não interessa, se tivesse só um liberal lá, ele tinha que respeitar a vida, a opção e a preferência desse cara. Ele não pode impor o direito da maioria sobre esse cara. Obrigar, por exemplo, ele a ser um bolivariano. Ou obrigá-lo, por exemplo, a não ter religião. Ou obrigá-lo, por exemplo, a... Não Ou seja, pode. o totalitarismo é totalmente Exatamente. Incompatível Com o liberal. Com a democracia liberal. mesmo. Exatamente. Né? Não, e com a democracia liberal. Isso. Com a democracia liberal. Tanto que hoje você chama as democracias do Ocidente de liberal-democracias. Tem o social-democrata lá nos Estados Unidos, que é o democrata. Mas você chama os americanos de uma liberal-democracia. Você chama os alemães, você chama os franceses, você chama os brasileiros, são liberais-democracias. E que liberal-democracia é? Eles chamam de liberal democracies, democracias liberais. Que democracia liberal é essa que nem partido liberal tem, que é o Brasil? Então, eu estou ajudando essa ideia que criou riqueza para muitos países, em muitas épocas diferentes. Eu estou ajudando essa ideia. E o Jair Bolsonaro é uma pessoa que está se movendo nessa direção, o que é extraordinário, porque ele é uma liderança extraordinária, popular, está subindo, e se ele tiver essa bandeira, por isso a coisa da ordem com o progresso, ele com essa bandeira vai realmente mudar a direção do Brasil para algo muito melhor do que nós temos vivido. O politicamente correto é uma prisão que quer invadir, né? Até a nossa mente, o direito de opinião nosso das pessoas sentimento. também. Uma coisa que eu tenho pavor sim, é essa questão do politicamente correto. Você tem direito a ter sua opinião. É evidente que respeito aos demais é importante, mas o respeito aos demais não deve sufocar a sua opinião. Você tem o direito à sua opinião em todas as dimensões. Como o sujeito tem o direito de ser o que quiser, você pode pensar a respeito dele também o que você quiser. Gente, eu preciso deixar o Paulo Guedes ir, que ele está cheio de compromisso, ele já concedeu para a gente essa conversa maravilhosa, horas e horas aqui. Paulo, eu tenho uma coisa a dizer, depois de tudo que eu ouvi de você. Eu quero morar nesse país aqui, ó, descrito pelo Paulo Guedes, tá? Sob a liderança do Jair Bolsonaro, tá? E com o seu apoio. Eu quero morar nesse país, Paulo Guedes. Pessoal, vamos lá. Abraço para todos. Obrigado pela atenção. Valeu, pessoal. Tchau, gente. Deixa você. Tchau. Deixa eu